Nesse vídeo, vamos tratar do ensino tradicional nas faculdades de Direito do Brasil. Então nós temos o quê? Uma cultura internacional, não é brasileira, certo? Sobre o ensino tradicional na faculdade de Direito. A ideia de que o professor irradia todo o conhecimento para o aluno, o acadêmico de Direito. Na verdade, nós estamos em tempos de mudanças. Esses tempos aí de mutações nos trouxeram algumas reflexões e algumas instituições até pregam que estão elaborando um projeto de metodologias ativas, um abandono do ensino tradicional, uma versão construtivista do ensino, conforme Jean Piaget, Vygotsky, Vallon, e outras ideias do chamado conhecimento significativo de tantos outros pedagogos que acabaram implementando até a ideia da neurociência, certo? Mas o que a gente vê na prática é que o ensino continua sendo tradicional. E se a gente tivesse hoje a visita de Rui Barbosa, que morreu na década de 1930, às faculdades de Direito, ele não acharia nada diferente da época que ele estudou, certo? Não acharia que ele estudou. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma situação em que há continuidade do ensino tradicional. O professor de Direito, ele não tem condições de promover essas alterações. As faculdades de todo o Brasil estão vendendo a fuga do direito tradicional, a adoção de metodologias ativas, quando na verdade nem o professor sabe o que é isso. A gente tem nas faculdades de Direito o júri simulado, a gente tem o processo simulado, já tinha isso, sempre teve. Nós temos o tribunal do júri, então isso já fazia parte do direito, se não é metodologias, não são metodologias ativas, se não forem contextualizadas como metodologias ativas. Nós temos mais de 21 métodos ativos que não são empregados pelas faculdades. Você entra na página da faculdade e vai ver o que eles entendem com metodologias ativas, você fica pasmo com a tamanha ignorância. Por quê? Porque não se emprega nenhuma das metodologias. Em direito tributário, só porque eu uso um processo real, o curso vira metodologia ativa. Isso não é verdade. Isso, na verdade, é o ensino tradicional. Não há adoção, não há uma fuga, não há o abandono do ensino tradicional. E o professor precisa de ter essa noção aí, e a instituição de que o aluno nosso, o que chegou na faculdade agora, é o nativo digital. Esse nosso acadêmico, ele já nasceu na época da tecnologia. Então não adianta você falar que no interior da Bahia não tem a criança que esteja com o telefone e celular na mão. Tem. Com conhecimento de causa. A maioria deles tem acesso, a maioria, quase 100%, tem acesso à tecnologia. Então eles sabem consultar, sabem assistir vídeos e quando vão para a sala de aula, pasmem, eles encontram um sistema totalmente engessado, um sistema tradicional que não reflete mais a vida real deles. Eles podem ter aulas com professores magníficos, e o professor funcionaria como mediador desse acesso ao conhecimento. Antes dessa tecnologia aparecer, o aluno só tinha acesso ao conhecimento por meio de livros ou por meio do professor, livros ou revistas, mas precisava do físico para atingir. Hoje, no meio virtual, ele assiste palestras em qualquer língua que você imaginar, ele consegue acessar vários tipos de conhecimentos, resumos, que não era possível. Certo? Que não era possível no século passado. Então, nós não mudamos. Precisaremos mudar. O professor de direito, ele precisa de uma estrutura. Ele sozinho, ele jamais conseguirá mudar ou fazer esse transporte, transformar as suas aulas de tradicionais para metodológicas ativas.
Então esse apoio aí que está faltando para o professor transpor essas barreiras e não ficar mais preso ao ensino tradicional e acabar o quê? Gerando essa insatisfação, essa falta de compreensão dos alunos que não conseguem atingir um grau de conhecimento por conta de não ter a facilidade do conhecimento que a vida lhe oferece. Então ele precisa de acessar essas metodologias ativas para poder viver a sua realidade, que não é a minha realidade. Quando eu aprendi na faculdade de Direito, a gente vinha na biblioteca porque eu não tinha todos os livros, todos os dicionários, todos os vocabulários. Tinha que recorrer a uma Barça, a uma enciclopédia Larousse, para poder acessar conceitos básicos, dicionários. Hoje isso tudo mudou e as faculdades de Direito, infelizmente, insistem em permanecer no passado, engessadas, fingindo que está mudando, mas como a gente vê, não há mudança alguma. Por esse vídeo era isso. Muito obrigado.